E segue o imbróglio em torno da reoneração da folha de pagamento. Ontem, em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que nenhum líder partidário com quem conversou quer eternizar a desoneração. Haddad também afirmou que privilégios concedidos não renderam aquilo que prometiam. Vamos ver? Alguém concorda em eternizar esse privilégio? Eu conversei com vários líderes e nenhum líder me disse, não, nós pretendemos eternizar esse privilégio para esses 17 setores. Porque alguém vai pagar por esses 17 setores. Você tem que financiar a Previdência, ela tem que ter equilíbrio, alguém vai pagar. Se você está abdicando de uma receita de 17 setores, você vai ter que onerar outros setores para fechar a conta. Eu penso que de cada 10 economistas, pelo menos 9 concordam que esses jabutis, esses privilégios, precisam ser revistos, até porque a maioria não rendeu aquilo que prometiam. Em um outro momento do programa, o ministro também falou de reforma administrativa. Haddad defendeu que o corte de gastos deveria envolver os 3 poderes, de cima para baixo, e deu como exemplo o projeto de lei dos supersalários. Eu penso que, do ponto de vista do gasto, nós temos que dar o exemplo e começar pelo andar de cima. Do meu ponto de vista, nós temos que começar pelo andar de cima e tem trabalho para fazer. O PL dos supersalários está há quanto tempo tramitando? Precisa discutir gasto, você tem que começar por onde ninguém vai discutir. Isso aqui é justo, isso aqui beneficia muito pouca gente, isso tira bilhões do orçamento público que poderiam ser mais bem investidos. Aqui está o Miguel Daúde para comentar esse tema, né, Daúde? Porque até agora a gente só viu falar do Haddad em relação a arrecadar mais, né? Como arrecadar mais. E agora a gente vê o Haddad falando sobre reforma administrativa. Obviamente ele foi perguntado sobre esse tema, né? E dizendo que tem que ser para os 3 poderes, né? Você acha que a gente vai viver o suficiente, Daúde, para ver uma reforma administrativa desse país, Daúde? Boa noite. Só rindo mesmo, Daúde. Boa noite a todos. Pois é, Petri, a reforma administrativa ela tem um grande problema, né? Porque o governo ele quer um resultado imediato. Eu vou fazer as reformas e quero um resultado imediato. E a gente sabe que você não pode tirar o direito do trabalhador. Você tem que preservar. No entanto, o que o Haddad deu a entender que ele vai pegar os cargos aqueles que são nomeados, né? Então, você tem uma faixa salarial, você é nomeado para assessor do ministro, né? E aí você tem um plus no seu salário. Então, eu quero acabar com isso. Só que a legislação hoje, existe julgados que dizem que se você está nesse cargo há tanto tempo, isso já incorporou no seu salário, né? Então, na realidade, eu vou pegar essa informação dele, eu concordo que precisamos sim ter uma reforma administrativa, isso é muito importante para o país, porque o peso o custo do Estado na arrecadação é muito grande, não é só a nível federal, nível estadual também, municipal, você tem um peso muito grande. O governo optou, não, então agora eu vou contratar pelo sistema público, o INSS, né, pelo Sistema Geral de Previdência. Só que também ninguém quer contratar, porque para o governo também custa, porque a folha de pagamento ela é muito cara e também tem alguns benefícios que acabam amarrando. Então, a reforma administrativa, ministro, concordo plenamente com o senhor, precisa ser feita. Eu não acreditava na reforma fiscal, aconteceu, quem sabe isso também acontece. Mas aí eu quero dizer ao senhor, o senhor comete um grande erro, e um erro elementar, quando o senhor fala que a desoneração não atingiu o seu objetivo, né? Não atingiu porque eu desonerei 17 setores e não adiantou absolutamente nada. Então, vamos lá, ministro. Eu vou dar um dado aqui importante para o senhor, baseado
Eu não gosto muito de falar sobre isso, sobre teoria econômica, né? A teoria geral do emprego de Keynes e a lei de Okun, né? Que é uma teoria que diz o seguinte: quando você cresce, você gera emprego, né? É essa teoria. No caso do Brasil, o que aconteceu? Quando olha a curva de crescimento, ela é descendente. Ela vem caindo. Põe aí no gráfico. Curva de emprego, ela é descendente, né? Só que do crescimento, só que a curva de geração de emprego ela sobe. Então, que mágica é essa? Isso é matemática. É como se o senhor afirmar que a lei da gravidade não derruba alguma coisa no chão. Então, nós temos a teoria de Keynes e temos a lei de Okun, que mostra que, na medida em que um país cresce, o número de empregos sobe. Veja esses dois gráficos, o senhor vai ver que esses 17 setores que são intensivos de mão de obra foram responsáveis pelo crescimento, pela diminuição do número de emprego. Por quê? De desemprego, perdão. Por quê? Porque o custo por esse método é mais barato. E uma das coisas que diz, né, os economistas é assim: tudo bem, nós não podemos desonerar a folha, deixar a folha desonerada, porque o custo da Previdência está alto. Sim, está alto por quê? Porque 50% está na informalidade. E por que 50% está na informalidade? Porque as empresas não contratam, ministro. Quem é louco de contratar um funcionário hoje para pagar todos os tributos corretos? Então, falta uma visão sociológica, antropológica da economia em relação à nossa necessidade. Então, o que nós temos que fazer é arrumar uma forma de garantir uma segurança para os trabalhadores e não também continuar o sistema da Previdência já está com um rombo de 500 bilhões. Nós fizemos a reforma outro dia. 500 bilhões, ministro. Então, nada é isolado. O que o senhor fala é uma teoria saci-pererê. Ela só tem uma perna. Eu preciso arrecadar mais para pagar as contas. Tá bom, mas arrecadar mais é uma coisa. E a outra? Então, Petri, desculpa, eu gostaria de discutir com o ministro, entrevistá-lo sobre essa teoria econômica e mostrar para ele, por A mais B, que o seu conceito está errado. A desoneração da folha fez com que, numa queda de crescimento do país, o número de desempregados diminuiu. Perfeito. Milagre? Não. Está aí os 17 setores desonerados para falar. Então, não vem com essa história de que cada 10 economistas, 9 não acreditam nisso. Isso não sei. Não sei de que forma esse senhor perguntou para eles, né? Então, portanto, está aí a minha opinião. Desculpa, Petro. Perfeito. Nos últimos dias eu estou irritado. Não. As pessoas estão falando, está muito amargo, você só critica o governo. Prometo, amanhã vocês não me dêem mais assunto. Tá bom. Que eu não quero, porque senão eu fico com uma imagem de crítico por fazer crítica por crítica, não é isso? Perfeito. Então, só para encerrar, você não fala mais nada e só faz o que você me respondeu. Acredita na reforma tributária? Faz a sua carinha que você fez. A reforma administrativa? Não foi... Tá bom, Daúde. Só para descontrair. Boa noite.